Shalom Adonai a todos os irmãos, que a graça do Senhor Jesus esteja sobre a vida de todos vocês, amém? Eu venho até vocês para trazer uma palavra de Deus para a vida de vocês, amém? O título é, igreja, vai continuar brincando com Deus? Igreja, não adianta eu pedir para Deus me abençoar se eu levar uma vida errada. Eu peço, mas levo uma vida totalmente errada. Eu peço, mas não me esforço. Eu peço, mas não quero abandonar o pecado. No primeiro livro de Coríntios, capítulo 6, versículo 9 e 10, igreja, como as pessoas decidem ler esse versículo? Ele diz assim: não erreis, adúlteros, libertinagem, efeminados, mulher, igreja, vivendo com mulher, homem vivendo com homem, uma vida impura, uma vida de podridão. Os ladrões, igreja, temos ladrões nesse mundo, no Brasil? Tem sim. Ladrão, tem corrupto no Brasil? Tem. Os gananciosos, os maldizentes, os estelionatários, temos no Brasil e no mundo todo. Deus diz assim, que aqueles que praticam isso não herdarão o reino do céu, igreja. Eu sei que você está dizendo, você pode estar pensando assim: o que não é, não muda nada. O que você pensa, o que você acha, vai ser do mesmo jeito que Deus falou nas Escrituras. Vai se cumprir, igreja, quer você ou não acreditando na palavra de Deus. Igreja, isso não vai mudar. Não adianta você ficar com raiva. Não é para você ficar com raiva da palavra de Deus. Fica com raiva do seu pecado, da sua podridão, do teu erro, e muda de vida para que você seja salvo. É isso que tem que acontecer. Mas não fica justificando, dando desculpa, que tudo que está na palavra de Deus não tem que viver. Só vive justificando e dando desculpa da palavra de Deus. Vocês querem mais ainda? Lá no livro de Apocalipse, capítulo 22 e versículo 15, diz assim: ficarão de fora os cães, os feiticeiros, e os que se prostituem, os homicidas, os idolatras e qualquer que ama e comete a mentira, igreja, não herdarão o reino do céu. Igreja, é a palavra de Deus dizendo, não tem argumento e não tem desculpa, vai se cumprir o que está escrito na palavra. Se você está praticando isso, não vão herdar o reino do céu. Quero mais ainda, lá no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 19 e 20. Diz assim: porque as obras da carne são manifestas, os quais são, igreja, adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, imurações, iras, perezas, dissensões, heresias, invejas, homicídios e bebedice, e coisas, igreja, semelhante a esta, acerca das quais vos declaro, o Senhor está dizendo, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas, igreja, não herdarão o reino do céu. É a palavra do Senhor dizendo para você e para mim. Igreja, presta bem atenção. Pega esses versículos que eu acabei de citar e veja se você está incluído nisso. Se os seus irmãos estão incluídos. Se a sua mãe, seu pai está incluído nesses versículos. E pelo amor de Deus, peça a Deus a libertação, igreja, a conversão, e se liberte desses vícios do pecado. Lá no livro de João, capítulo 16, versículo 24, diz assim: pedi e recebereis. Então o Senhor está falando,
Reconhece que você está vivendo o pecado, na podridão, na desobediência à palavra de Deus. Pede a libertação, pede ajuda do homem de Deus, da mulher de Deus, dentro da palavra de Deus, que o Senhor vai te libertar. Ele vai te transformar. Amém, igreja? Não fica aí justificando e dando desculpas sobre a palavra de Deus. Toma atitude. Cuidado, tá? Todos esses versículos nós acabamos de meditar aqui, ó, de citar, igreja. Se você estiver praticando isso, você não herdarão o reino do céu. Amém, igreja? Ó, igreja. Hoje, igreja, as pessoas falam o seguinte: isso não tem nada a ver. Nem tudo que está na Bíblia é verdade. É isso que as pessoas falam, igreja. Ainda falam assim: os tempos mudaram. Vivemos numa outra época. Assim são as conversas das pessoas. Isso quer dizer assim, igreja. Tá? As pessoas dizem um para o outro assim: pode olhar tudo e curtir os prazeres do mundo, meus irmãos, minhas irmãs, todo mundo já está salvo. Igreja, continua fazendo o que você quiser da sua vida, porque Deus é amor. É assim que as pessoas falam: Deus é misericórdia, Ele é misericordioso, e todo mundo já está salvo. Assim que as pessoas pensam e é assim que as pessoas falam. Esses são os pensamentos das pessoas, o que eles pensam da palavra de Deus. Mas, igreja, muitos estão enganados que Deus... Muitos estão enganados, igreja, porque Deus falou, está falado. A Bíblia diz que Jesus Cristo é o mesmo de ontem, de hoje e para sempre, por toda a eternidade. Igreja, Ele não muda a sua palavra. Vai se cumprir no grande dia do juízo final, que é o julgamento. Aí veremos quem está certo no dia do grande juízo final, se é a palavra de Deus, a tua escritura, ou são os pensamentos das pessoas, da maneira que eles pensam da palavra de Deus. Amém? Igreja, tem muita gente dizendo que o mundo mudou. Os tempos mudaram realmente. Os tempos mudaram. Igreja, mudaram sim. A falta de vergonha na cara de muitas pessoas é a falta de caráter de muitos homens e mulheres, a desobediência à palavra de Deus. Os tempos mudaram, igreja? Não. Quem mudou foi as pessoas. Não era para mudar, era para nós levar uma vida em santidade, não de podridão, de pecado, desobediência à palavra. É para nós levar uma vida em santidade com Deus, uma vida santa em obediência à palavra de Deus. Você diz que todos pessoas, diz assim, igreja, que todos que estão vivendo o pecado, na desobediência a Deus, esses já estão salvos. Muitos dizem isso aí. Quantas pessoas que vivem, igreja, no pecado, na desobediência, na podridão, nas coisas erradas, ainda falam que já estão salvos, mesmo vivendo essa vida de pecado, de podridão e desobediente à palavra de Deus. Igreja, se você está dizendo que todo mundo está salvo, você está muito enganado. Igreja, para mim finalizar, igreja, eu vou dizer assim para essas pessoas: essa vida santa que você leva, eu não quero. Não. Eu não quero acreditar que você está numa vida errada e você vai ser salvo. Eu não quero isso para a minha vida, igreja. Todos nós, igreja, erramos na vida, mas temos que mudar e se arrepender e voltar para Deus. Ter atitude, ter caráter e mudar de vida. Voltar para os braços de Deus, para os braços do Pai. Amém, igreja? Então é tempo de arrepender do seu pecado, dos teus erros e voltar para Jesus. Ele morreu de braços abertos naquela cruz, por você e por mim. Amém? Finalizando aqui, ó, presta atenção no que as pessoas falam, tá? Essas são as conversas que as pessoas falam, estão totalmente enganadas. Eles falam assim: todo mundo está salvo. Tem uma multidão de gente indo para o inferno, igreja. Vai
continuar brincando com Deus? Cria vergonha na sua cara antes que seja tarde demais, meu irmão, minha irmã. Hoje se fala que todo mundo que morre já está no céu. Cuidado, não é assim que funciona a palavra de Deus. Todas as pessoas que não obedecem a palavra de Deus, que não medita, que não lê, diz essa palavra, que todos que morrem estão no céu. Você está totalmente enganado, porque não está. Se você morre numa vida de pecado, de podridão, você não vai estar no céu. Ninguém está pregando a verdade. O inferno, igreja, é uma coisa muito séria. O inferno existe. Você acreditando ou não acreditando, o inferno existe. Amém? Então, vamos meditar a Bíblia, vamos meditar a palavra de Deus e parar de brincar com Deus. Que Deus não é brincadeira. Com Deus é sim, sim, não e não. O meu povo se perde por falta de conhecimento da minha palavra, de ler a palavra de Deus. E vai para as conversas das pessoas. Amém? Reflita sobre isso. De tudo que nós falamos aqui, que Deus pode te dar sabedoria, pode te dar entendimento, para que você venha abrir os seus olhos, os teus ouvidos, sair da podridão, sair do pecado e voltar para os braços de Jesus. Mas medita a palavra de Deus. A Bíblia diz lá em João, capítulo 8, versículo 32, conhecereis a verdade vos libertará. A verdade é você ler a palavra, lá está a verdade. Amém? Sai dessa vida de podridão e para de brincar com Deus. Amém? Deus abençoe todos vocês em nome de Jesus Cristo.